Nossos corações foram atingidos pela dor, quando acima do ruído do temporal, soaram aos nossos ouvidos os apitos aflitivos através das águas turbulentas que nos deram a compreender, sem sombra de dúvida, que algum barco ou alguns barcos estavam lutando com as ondas e que muitos estavam em risco de perder a vida naquele mar bravio. Ao amanhecer, dirigi-me para a praia. A tempestade já havia terminado. O sol brilhava reluzente, o mar cintilava e os pássaros cantavam alegremente, pelo que o furioso temporal da noite e o horror que o acompanhava poderiam parecer ter sido apenas um pesadelo medonho, se não fosse a cena que se contemplava na praia. Ali não faltavam sinais de naufrágio e de ruína. Com o espírito pesaroso, contemplei a cena, desejosa de saber quantos homens teriam conseguido salvar-se da morte que os ameaçara. Enquanto assim meditava, percebi que havia se aproximado de mim um marinheiro. Voltei-me para ele e lhe pedi informações sobre os acontecimentos da noite. Ele me contou de tentativas heróicas para salvar os náufragos, que em parte haviam sido bem-sucedidas. E depois, ao lastimar eu a sorte dos que haviam perdido a vida, disse-me em tom de sincera solicitude. Disse: meu senhor, peço licença para lhe fazer uma pergunta. O senhor está salvo ou ainda está perdido? Quero dizer, lhe acrescentou, você conhece o Senhor Jesus? Muito me agradou aquela pergunta, pois eu podia responder-lhe que o seu Salvador era também o meu Salvador. E conversando nós um pouco acerca daquele tão querido aos nossos corações, dei-lhe um fraternal aperto de mão e perguntei há quanto tempo conhecia o bendito Salvador e como se convertera a ele. Há quase 5 anos que salvou o meu corpo de morrer afogado e a minha alma do lago de fogo, disse ele. Nunca poderei esquecer o que sucedeu, pois 2 morreram por mim. 2? Perguntei muito surpreso. Sim, meu senhor, 2, respondeu. O meu Salvador morreu por mim há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. E o meu companheiro morreu por mim há 5 anos. E foi isso que me atraiu para o meu Salvador. Vendo que eu manifestava interesse na sua história, ele continuou. Foi uma noite tal como a noite passada, que o nosso barco encalhou numa rocha. Pedimos socorro por meio de sinais e disparo de tiros. Não tardou para que homens corajosos tripulassem o barco salva-vidas e se lançassem ao mar. Duvidávamos que pudessem resistir ao furor das grandes ondas, mas eles se arriscaram e Deus os auxiliou. Com dificuldade, transferimos para o barco salva-vidas as mulheres e crianças, e este chegou à praia. Mais uma vez, com nova tripulação, o barco salva-vidas voltou e foram salvos os passageiros do nosso navio. Então compreendemos que seria impossível salvar-nos a todos, pois a terceira viagem do barco salva-vidas não caberiam
todos os restantes. E o navio afundaria antes que o barco pudesse vir pela quarta vez. Assim, lançamos sortes para decidir quem iria ficar. Coube a mim ficar no navio prestes a afundar. Que horrorosas as trevas que se apoderaram de mim, condenado à morte e ir para o inferno. Murmurei e me vi passando em revista todos os pecados da minha vida. Não dei sinal que pudesse ser notado pelos companheiros, mas o que se passava entre a minha alma e Deus era terrível. Eu tinha um companheiro que amava o Senhor Jesus. Ele muitas vezes havia me falado do que importava para a felicidade de minha alma, mas eu respondia-lhe zombando que estava resolvido a gozar a vida. Agora, porém, embora ele estivesse ao meu lado, e não tive a coragem de sequer lhe pedir que orasse por mim, mas por um momento admirei-me de que me não falasse do Salvador. Fui compreender depois. O seu semblante, quando por um momento o contemplei, manifestava calma e serenidade, como se estivesse iluminado por uma estranha luz. Com amargor pensei, ele bem pode estar satisfeito, tem a sorte de ir no salva-vidas e ser salvo. Querido James, como podia eu estar tão enganado a seu respeito? Bem, o salva-vidas aproximou-se de novo, e um após outro embarcaram nele. Os homens a quem tocara a sorte. Chegou a vez de James, mas ao invés de ir, empurrou-me para a frente e disse: vai você no salva-vidas em meu lugar, Thomas, e tenha certeza de me encontrar no céu. Não morra agora para ir para o inferno. Quanto a mim, não se preocupe. Eu não quis que ele se sacrificasse assim, mas os outros levaram-me adiante deles. O que estava atrás de mim, ansioso por entrar no salva-vidas, empurrou-me. James sabia muito bem que isso iria acontecer, e foi por esta razão que nada me havia dito do que intencionava fazer. Dentro de poucos segundos, encontrava-me no barco salva-vidas. Dali a momentos, mal nos havendo afastado, o navio afundou-se, e nele James, meu querido amigo James, se foi. Sei que foi para Jesus, mas, meu amigo, ele morreu em meu lugar, morreu por mim. Não disse com verdade ao Senhor que 2 morreram por mim? Thomas ficou calado por um momento, os olhos molhados de lágrimas, que não tentou disfarçar. Eram um tributo ao amor de quem sofrera a morte em seu lugar. Quando consegui vencer a emoção, limitei-me a dizer: e então? Ele disse: então, meu senhor, disse-me ele em seguida, quando vi aquele navio afundar, disse a Deus de todo o meu coração: se eu chegar à terra a salvo, James não terá morrido em vão. Se Deus quiser, vou encontrá-lo no céu. De certo que o Deus de James é digno de que eu o conheça, pois James morreu para me dar mais uma chance de conhecê-lo.
demorou para você se encontrar com seu Salvador? Perguntei. Ele disse: não houve grande demora, embora a mim parecesse haver então. Não sabia qual o primeiro passo a dar. Quer estivesse dormindo ou acordado, tive sempre na memória a cena do navio afundando e de James, com um calmo sorriso que havia visto em seu rosto. A recordação não me abandonava nunca. A princípio, pensava mais em James do que no Senhor. Depois, lembrei-me de que deveria adquirir uma Bíblia, pois tinha visto James muitas vezes lendo este livro que ele tanto amava. E antes de começar a ler, fiz uma pequena oração. Eu era muito ignorante. O que contei ao Senhor, e contei também que não conhecia o caminho para o céu. E lá desejava encontrar-me com James, pelo que lhe pedi que me indicasse. E ele te indicou o caminho? Sim, meu Senhor. Não sabia onde havia de começar a leitura da Bíblia, mas pensei que seria bom iniciar no Novo Testamento e ler sempre seguido, até descobrir como poderia me salvar. Mas, as primeiras leituras foram para mim terríveis. Quando cheguei aos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, cada linha parecia condenar-me. E disse a mim mesmo: não vale a pena, Thomas. Você não tem chance. Você tem sido muito mal. E fechei o livro. Mas então vieram-me de novo à memória aquelas últimas palavras de James: tenha certeza de me encontrar no céu. E achei que era evidente que James julgava ser possível que eu fosse salvo, pois ele conhecia bem a Deus e a Bíblia, bem como conhecia a minha vida, e sabia muito bem como ela tinha sido. Por isso, tornei a abrir o livro e continuei a ler mais e mais e cada vez mais, sempre que podia dispor de alguns minutos. Finalmente, cheguei onde se conta de 2 malfeitores, um dos quais foi salvo pelo Senhor, e pensei: aqui está um homem quase tão mau como eu. Coloquei de lado a Bíblia, prostrei-me de joelhos e disse: Senhor, eu sou tão mau quanto aquele malfeitor. Rogo-te que me salves, tal como salvaste a ele. A minha Bíblia tinha ficado aberta, e quando abri os olhos, após ter proferido esta oração, deparei-me logo com estas palavras: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era o livro de Lucas, capítulo 23, verso 43. Aceitei estas palavras como a resposta de Deus à minha oração. Não julgava estar prestes a morrer. Tinha quase esse desejo, mas pensei que James tinha dirigido essas palavras para comunicar-me que havia me perdoado. Assim, ajoelhei-me novamente, agradecendo-lhe. Claro está que ainda ignorava muitas coisas, mas pouco a pouco vinha conhecer o caminho de salvação, como Jesus morrera em meu lugar, lavando-me de todos os meus pecados no seu sangue precioso, pois o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa e purifica de todo pecado. Agora estou ansioso para encontrar o Senhor, mas também para ver James brilhando lá no céu. Agora, querido irmão, permita-me fazer-lhe
a mesma pergunta que aquele marinheiro fez no princípio de sua história: você já está salvo ou ainda está perdido? Conhece o Senhor Jesus? Eu creio que o fato de você estar ouvindo esta reflexão mostra que você é uma pessoa que já conhece a verdade. Se assim é, dobre os joelhos agora, feche os olhos e agradeça a Deus, porque você poderia ser como tantos milhões e milhões que estão perdidos, sem chance de salvação. Mas Deus estendeu graça para você. Deus fez com que alguém lhe mostrasse o caminho, a verdade e a vida. Seja agradecido a Deus, porque foi Deus usando esta pessoa para te salvar. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.